Antes de tudo, existe uma verdade que poucos estão preparados para ouvir. Napoleon Hill passou a vida inteira estudando pessoas ricas, pobres, vencedores e derrotados. E no final da sua jornada, ele chegou a uma conclusão que muda tudo. Nada no mundo externo muda de verdade, até que algo mude dentro da mente. Mas aqui vai a pergunta que incomoda. E se tudo aquilo que você chama de vida difícil não for o seu destino, mas apenas o reflexo da forma como você aprendeu a pensar? E se a diferença entre quem vence e quem desiste não estiver na sorte, mas em algo invisível que acontece todos os dias dentro da mente? Hoje você vai entender o que Napoleon Hill descobriu sobre as pessoas que vivem na pobreza, não apenas no bolso, mas na forma de pensar, sentir e agir. E eu te aviso, isso não é apenas uma história, isso é um espelho. Talvez você não saia desse vídeo como entrou, então já aproveita esse momento, se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer esse conteúdo e ajudar mais pessoas a despertarem, e comenta aqui embaixo o que mais te marcou, porque a sua opinião pode inspirar outra pessoa a mudar de vida. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir a partir de agora pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida para sempre. O ponto cego da mente humana, versão estendida. Napoleon Hill observou algo que poucos têm coragem de encarar. A pobreza começa antes no pensamento e depois se manifesta na realidade. Ele não chegou a essa conclusão em um único momento de iluminação, mas através de anos estudando homens e mulheres que fracassaram e outros que prosperaram de forma extraordinária. Em suas pesquisas, ele percebeu um padrão inquietante. 2 indivíduos podiam nascer no mesmo bairro, enfrentar as mesmas dificuldades, ter acesso às mesmas oportunidades, e ainda assim seus destinos se separavam como rios em direções opostas. Por quê? Porque algumas pessoas enxergam oportunidades enquanto outras só veem limitações. Porque diante da mesma porta aberta, uns entram confiantes e outros recuam com medo. Hill anotava em seus cadernos: não é o mundo que determina o destino do homem, mas a forma como ele interpreta o mundo. Então, ele fez a pergunta que mudaria toda a sua obra. Você está olhando o mundo com olhos de escassez ou de possibilidade? Ele percebeu que a maioria das pessoas vive presa em um ponto cego mental, uma espécie de filtro invisível que distorce a realidade. Esse ponto cego não permite que enxerguem soluções, apenas problemas. Não permite ver portas abertas, apenas paredes. E o mais perigoso, esse ponto cego não é herdado, ele é aprendido. Aprendido através de repetição, ambiente, medo e palavras mal escolhidas. Hill observou trabalhadores, empresários falidos e até mesmo homens ricos que perderam tudo porque não conseguiram mudar sua forma de pensar. E chegou a uma conclusão dura, quase brutal. A mente não distingue entre o que é verdade e o que é repetido com emoção. Se você repete escassez, você começa a viver escassez. Se você repete limitação, você começa a aceitar limitação como destino. Em uma de suas anotações, Hill escreveu algo que carregava como lei silenciosa. Aquilo que a mente acredita como verdadeiro, ela trabalha para manifestar na realidade. Foi nesse ponto que ele começou a ensinar não apenas sobre riqueza, mas sobre domínio mental. E então ele registrou algo que parecia simples, mas carregava um poder devastador. Eu sou capaz de transformar minha realidade. Aquilo que eu penso, eu começo a criar. Hill dizia que essas não eram apenas frases, eram comandos direcionados ao subconsciente. E enquanto observava a vida das pessoas ao seu redor, ele percebeu algo ainda mais profundo. Ninguém muda sua vida até que mude a forma como conversa consigo mesmo. E naquela noite sozinho, ele escreveu no topo de sua página:
Se o homem pudesse ver o próprio pensamento como vê o próprio rosto no espelho, ele nunca mais seria o mesmo. E assim começava sua investigação mais profunda, não sobre dinheiro, mas sobre a mente que cria ou destrói o destino humano. O hábito invisível da limitação. Napoleon Hill continuou suas investigações com uma certeza crescente. Não eram as circunstâncias que governavam a vida das pessoas, mas os hábitos invisíveis que operavam dentro delas todos os dias, sem que percebessem. Ele percebeu algo inquietante ao conversar com centenas de indivíduos que se consideravam pobres por destino. Quase todos compartilhavam um mesmo padrão. Não era apenas a falta de dinheiro, mas a repetição constante de pensamentos de limitação. Hill anotou cuidadosamente um padrão que se repetia como uma lei silenciosa. A mente não apenas pensa, ela repete. E aquilo que é repetido torna-se identidade. Por que algumas pessoas parecem presas no mesmo lugar por anos, enquanto outras conseguem mudar completamente de vida em pouco tempo? Hill não encontrou a resposta no acaso, mas no hábito. Ele observou que o hábito mais destrutivo não era o de gastar demais, nem o de trabalhar pouco. Era o hábito de acreditar que nada poderia mudar. E então ele começou a ouvir frases que se repetiam como um eco. Isso não é para mim. Pessoas como eu não conseguem isso. Eu nunca tive sorte. Cada uma dessas frases para Hill não era apenas linguagem. Era programação mental ativa. Ele escreveu em seus registros: o homem se torna aquilo que ele pensa repetidamente, mesmo quando não acredita estar pensando. E foi nesse ponto que ele compreendeu algo ainda mais profundo. A pobreza não começa no bolso. Começa na repetição silenciosa da mente. Ele então se perguntou: e se o problema não for o mundo, mas o que o homem permite que sua mente repita todos os dias? Hill observou também o poder do ambiente. Pessoas cercadas por negatividade começavam inevitavelmente a absorver essa mesma frequência mental. Era como se a mente se ajustasse ao nível médio das conversas ao redor. Ele via isso em famílias, em comunidades, em trabalhadores e até em empresários que haviam desistido de crescer. E então escreveu uma das suas conclusões mais duras: ambientes pobres produzem pensamentos pobres, e pensamentos pobres produzem destinos limitados. Foi nesse momento que ele começou a ensinar que a transformação não começa com dinheiro, mas com interrupção de padrões mentais. E então veio a parte mais importante de suas descobertas: a possibilidade de reprogramação. Hill percebeu que, assim como o hábito da limitação é aprendido, ele também pode ser desaprendido. E no meio de suas anotações, ele deixou registrado um princípio que mais tarde se tornaria base de seus ensinamentos. Eu sou capaz de transformar minha realidade. Aquilo que eu penso, eu começo a criar. Ele observou que essas afirmações, quando repetidas com emoção e intenção, começavam a quebrar o ciclo automático da mente condicionada. E assim, ele concluiu este capítulo com uma reflexão profunda. Ninguém está preso à vida que tem. Está apenas preso ao hábito de pensar da mesma forma. O medo, que paralisa o destino. Napoleon Hill passou a observar um inimigo invisível que estava presente em quase todas as histórias de fracasso que estudava. Não era a falta de dinheiro, nem a falta de educação, nem mesmo a falta de oportunidades. Era algo mais silencioso, mais profundo, mais dominante: o medo. Ele percebeu que o medo não se apresenta como um grito, ele se disfarça de cautela, de realismo, de não é o momento certo. Mas por trás dessas justificativas, ele age como uma prisão mental. Hill anotou em seus estudos que existiam dois medos principais que destruíam destinos humanos: o medo da pobreza e o medo do fracasso. E de forma contraditória, até o medo do sucesso
Sim, muitas pessoas não avançam porque, em algum nível, temem o que aconteceria se realmente vencessem. E então ele se perguntou: como um inimigo invisível pode ser mais forte que a própria vontade de vencer? A resposta veio da observação. O medo não precisa ser real para ser poderoso. Ele só precisa ser acreditado. Hill viu homens talentosos desistirem antes mesmo de tentar. Viu ideias brilhantes morrerem antes de nascer. Viu vidas inteiras sendo guiadas por cenários que nunca aconteceram, apenas imaginados. E ele escreveu algo que se tornaria uma das suas conclusões mais impactantes. O medo é uma forma de imaginação mal direcionada. A mente humana, ele descobriu, é uma ferramenta neutra. Ela cria tanto o sucesso quanto a destruição, dependendo de onde a atenção é colocada. E então ele começou a ensinar um princípio fundamental. Aquilo que você alimenta na mente cresce na sua realidade. Hill observou também que pessoas presas no medo raramente percebem que estão presas. Elas acreditam estar sendo prudentes, mas, na verdade, estão apenas adiando a própria transformação. E então ele fez uma pergunta que atravessa gerações. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo dentro do medo? Em suas anotações, ele começou a desenvolver a ideia de que o medo só tem poder enquanto não é enfrentado. No momento em que é observado com consciência, ele perde parte de sua força. Mas ele também foi honesto em seus estudos. Vencer o medo não é um evento, é um processo de decisão contínua. E foi nesse ponto que Hill registrou uma das afirmações mais poderosas que encontrou entre os homens que ele considerava verdadeiramente bem-sucedidos. Eu escolho agir apesar do medo. Ele percebeu que não eram os mais inteligentes que venciam, nem os mais fortes, mas aqueles que conseguiam agir enquanto outros paralisavam. E então escreveu: nada vai me deter. Para Hill, essa não era apenas uma frase de motivação, era um ato de domínio mental, uma declaração contra a programação invisível do medo. E assim, ele concluiu este capítulo com uma revelação profunda. O medo não desaparece antes da ação. Ele desaparece durante a ação. Napoleon Hill começou a perceber algo que separava completamente aqueles que apenas sonhavam daqueles que realmente transformavam suas vidas. Não era inteligência, não era sorte, não era origem social. Era uma linha invisível, quase imperceptível, entre o pensamento e a ação. Ele chamava essa linha de o abismo silencioso. De um lado estavam milhões de pessoas que pensavam, desejavam, planejavam, imaginavam uma vida melhor. Do outro lado estavam aqueles poucos que atravessavam esse abismo e faziam o que precisava ser feito, mesmo sem garantias. Hill observou que a maioria das pessoas não falha por falta de ideias, mas por excesso de hesitação. Quantos sonhos já morreram no momento exato em que poderiam ter sido iniciados? Ele escreveu em suas anotações: o pensamento sem ação é apenas uma ilusão confortável. E então, ele começou a analisar histórias de homens que enriqueceram e homens que permaneceram na pobreza. O padrão era sempre o mesmo. Todos tinham ideias, mas apenas alguns agiam imediatamente. A diferença não estava no talento. Estava na decisão de agir antes que o medo pudesse crescer. Hill percebeu que a mente humana cria uma armadilha perigosa. Ela faz a pessoa acreditar que precisa estar totalmente preparada antes de começar. Mas a verdade, segundo suas observações, é o oposto. A preparação real acontece durante a ação. E então ele escreveu algo que parecia simples, mas carregava um impacto profundo. O sucesso começa no momento em que a decisão se torna maior que a dúvida. Dries, ele observou jovens que esperavam o momento perfeito, empresários que esperavam mais segurança, trabalhadores que esperavam mais estabilidade. Mas o momento perfeito nunca chegava.
E ele começou a entender que o tempo não é neutro. Ele recompensa os que agem e corrói os que hesitam. E então ele fez uma pergunta que cortava como uma lâmina mental. E se hoje fosse o dia em que tudo muda, mas você escolhesse esperar mais um pouco? Hill via isso repetidamente. Pessoas que tinham tudo para começar, mas passavam anos se preparando para algo que nunca iniciavam. E então ele anotou uma verdade que se tornaria central em sua filosofia. Decidir é mais poderoso do que desejar. Ele começou a ensinar que o universo não responde ao desejo passivo, mas à ação direcionada. Não basta querer riqueza, saúde ou sucesso, é preciso mover-se na direção disso como se já fosse inevitável. E então surgiram suas afirmações mais práticas, usadas por aqueles que estudavam seus princípios. Eu ajo agora, não amanhã. Eu sou o tipo de pessoa que executa o que decide. Cada passo que eu dou constrói o meu destino. Hill percebeu algo ainda mais profundo. A ação não apenas muda a realidade externa, ela muda a identidade interna da pessoa. Cada pequeno movimento enfraquece o medo. Cada decisão tomada fortalece a confiança. Cada tentativa cria um novo nível de consciência. E então ele escreveu algo que resumia toda essa descoberta. O homem não se torna aquilo que ele pensa, mas aquilo que ele faz, repetidamente após pensar. E assim ele concluiu este capítulo com uma certeza absoluta. Entre o pensamento e a vida que você deseja, existe apenas uma ponte, e essa ponte se chama ação. Napoleon Hill começou a prestar atenção em algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O que o homem diz diariamente não é apenas conversa. É um reflexo direto do estado da sua mente, e mais do que isso, é uma programação contínua da sua realidade futura. Ele observou que existia uma linguagem invisível que separava aqueles que prosperavam daqueles que permaneciam presos em dificuldades. Não era o inglês, nem o português, nem qualquer idioma formal. Era a linguagem da escassez. Hill anotou em seus registros que essa linguagem não é sempre óbvia. Ela aparece em pequenas frases, em comentários aparentemente inofensivos, em respostas automáticas diante da vida. Frases como, não dá para mim, isso é difícil demais. Dinheiro não nasce em árvore, eu não tenho sorte. Para ele, essas frases eram mais do que palavras. Eram declarações emocionais repetidas ao universo como ordens silenciosas. E então ele começou a se perguntar, como alguém pode esperar prosperidade se a própria boca está constantemente descrevendo falta? Hill percebeu algo profundo. A mente acredita no que ouve repetidamente, mas acredita ainda mais no que a própria pessoa declara com emoção. Ele viu homens inteligentes se limitando com palavras pequenas, viu trabalhadores esforçados se condenando com frases de derrota, viu famílias inteiras repetindo o mesmo vocabulário de limitação por gerações. Então, ele escreveu algo que carregava um peso quase espiritual. A língua do homem é o mapa do seu destino. Quanto mais ele estudava, mais percebia que a pobreza não era apenas financeira, era também verbal, mental e emocional. A forma como alguém fala determina a forma como essa pessoa pensa, e a forma como pensa determina o que ela aceita na vida. Hill começou a ensinar que mudar a realidade começa com a interrupção consciente das palavras automáticas. Mas ele também foi honesto. Isso não é simples, porque a linguagem da escassez não vem de fora. Vem de anos de repetição interna. E então, ele fez uma pergunta direta, quase provocadora. O que você está declarando todos os dias sobre a sua própria vida? Ele observou que pessoas que mudavam suas palavras começavam, aos poucos, a mudar suas decisões. E decisões diferentes criavam caminhos diferentes. Foi nesse ponto que ele reforçou um dos princípios mais importantes de sua filosofia.
A mente aceita como verdade aquilo que você repete com emoção. E então, ele começou a trabalhar com afirmações conscientes, não como frases vazias, mas como reprogramação mental intencional. Ele registrou algumas delas como ferramentas de transformação. Eu libero a mentalidade de escassez. Eu escolho palavras que constroem o meu futuro. Eu falo vida, prosperidade e abundância sobre mim mesmo. Hill percebeu algo ainda mais profundo. Quando a linguagem muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, as oportunidades começam a ser vistas onde antes havia invisibilidade. E então, ele concluiu este capítulo com uma reflexão poderosa. O mundo externo raramente muda primeiro. Ele apenas responde ao vocabulário interno de cada indivíduo. Napoleon Hill chegou a uma das descobertas mais duras de toda a sua jornada. A maioria das pessoas não estava realmente presa pelas circunstâncias, mas pela recusa em assumir responsabilidade total pela própria vida. Ele percebeu isso ao estudar homens que fracassaram repetidamente e outros que, mesmo começando do zero absoluto, conseguiram construir impérios. O que separava esses dois grupos não era o ambiente, não era o passado, não era a sorte. Era uma postura interna diante da realidade. Hill chamava isso de ponto de virada da consciência humana. Em suas anotações, ele descreveu algo quase desconfortável de aceitar. Enquanto uma pessoa culpa o mundo, ela entrega o controle da própria vida para o mundo. E isso, segundo ele, era a forma mais silenciosa de autossabotagem. Ele observou pessoas dizendo: foi a crise, foi minha família, foi a falta de oportunidade, foi o governo, foi o sistema. E a cada justificativa, Hill via a mesma coisa acontecer. A energia da mudança desaparecia. Porque enquanto a culpa está fora, a solução também fica fora. Então ele escreveu algo que mais tarde se tornaria uma das ideias centrais do seu pensamento. Nenhuma mudança real acontece enquanto a responsabilidade estiver do lado de fora da mente. Ele começou a notar que homens verdadeiramente bem-sucedidos tinham algo em comum que parecia quase brutal. Eles não perguntavam: quem é o culpado? Eles perguntavam: o que eu posso fazer agora? E essa mudança de pergunta mudava tudo. Hill então descreveu um experimento mental que ele frequentemente sugeria em seus estudos. Imaginar-se diante de um espelho invisível, não refletindo o rosto, mas refletindo as escolhas, hábitos e decisões que construíram a vida atual. E a pergunta era inevitável: se essa vida é o reflexo das suas decisões, o que exatamente você está vendo no espelho? Ele percebeu que essa pergunta gerava desconforto, mas também despertava consciência. E consciência, para Hill, era o primeiro passo real da transformação. Ele então escreveu algo profundo: o espelho da vida não mente. Ele apenas reflete o padrão interno de quem você se tornou. E foi nesse ponto que ele percebeu algo ainda mais forte. Assumir responsabilidade não é se culpar, é se libertar. Porque enquanto a culpa paralisa, a responsabilidade devolve o poder. Hill observou pessoas que, ao parar de culpar o mundo, começaram a mudar pequenas ações diárias. E essas pequenas ações acumuladas começaram a transformar completamente suas realidades. Ele viu isso repetidas vezes. Não eram grandes eventos que mudavam destinos. Eram pequenas decisões repetidas com consciência. E então, ele começou a ensinar uma verdade que muitos evitam aceitar. Se sua vida não muda, é porque suas escolhas ainda não mudaram o suficiente. E então vieram suas afirmações mais transformadoras nesse tema. Eu assumo total responsabilidade pela minha vida. Eu sou o criador da minha realidade, não a vítima dela. Eu tenho poder sobre minhas decisões a partir de agora.
Hill dizia que essas palavras não eram motivacionais, eram um rompimento interno com a mentalidade de dependência. E ele percebeu algo ainda mais profundo. No momento em que uma pessoa assume responsabilidade total, ela deixa de esperar pelo mundo e começa a construir o próprio caminho. E assim ele concluiu este capítulo com uma revelação poderosa. O espelho não mostra o que você quer ver, ele mostra exatamente o que você tem escolhido ser. Napoleon Hill, após anos estudando a mente humana, começou a perceber que havia algo ainda mais profundo do que pensamento, ação ou linguagem. Algo que não podia ser medido em dinheiro, nem explicado apenas pela lógica. Uma força invisível que parecia sustentar todos os grandes conquistadores que ele estudava. Ele chamou isso de fé, mas não a fé comum, superficial, repetida sem consciência. Ele falava de uma fé inabalável, uma certeza interna tão forte que o mundo externo deixa de ser autoridade sobre a mente. Hill percebeu que muitos homens falham, não por falta de capacidade, mas por falta dessa convicção interna. Eles começam duvidando e terminam desistindo. E entre o começo e o fim existe um espaço onde a fé deveria ter existido, mas não existiu. Ele escreveu em seus registros que a fé não é apenas acreditar no que se vê, mas continuar firme mesmo quando absolutamente nada ainda confirma o resultado. E então ele começou a observar um padrão curioso. Pessoas bem-sucedidas não esperavam evidências para acreditar. Elas acreditavam primeiro e as evidências vinham depois. Isso contradizia tudo o que a maioria das pessoas aprende na vida comum. Hill então fez uma pergunta profunda. E se a realidade não estivesse atrasada, mas apenas respondendo à sua convicção interna? Ele percebeu que a mente humana funciona como um campo de criação contínua. Quando a fé é forte, a mente se organiza para encontrar caminhos. Quando a dúvida domina, a mente começa a procurar justificativas para desistir. E assim, ele escreveu algo que se tornaria uma das ideias mais poderosas de sua filosofia. Aquilo que a mente acredita com emoção, o universo começa a organizar com circunstâncias. Hill não falava de religião neste ponto, mas de uma força psicológica profunda. A capacidade da mente de sustentar uma visão até que ela se torne realidade. Ele observou homens que perderam tudo, mas ainda assim mantiveram uma crença interna tão forte no próprio potencial que reconstruíram suas vidas do zero. E também viu o oposto. Pessoas com oportunidades reais que nunca avançaram porque não conseguiam sustentar a fé em si mesmas. E então ele fez uma das perguntas mais desconfortáveis de sua obra. Você realmente acredita no que deseja ou apenas gosta da ideia de desejar? Hill percebeu que a diferença entre um sonho e uma realidade está na consistência da crença ao longo do tempo. Então, ele começou a ensinar algo que poucos compreendem na prática. A fé não é um sentimento constante, é uma decisão repetida. Mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Mesmo quando o mundo externo parece negar completamente a visão interna. Ele então registrou uma das afirmações mais usadas por aqueles que buscavam transformação real. Eu acredito mesmo quando não vejo. O invisível está se tornando visível na minha vida. Minha fé é maior do que qualquer dúvida. Hill observou que essas afirmações, quando realmente internalizadas, não eram palavras vazias, eram uma reorganização interna da percepção. E algo curioso acontecia. Pessoas com fé consistente começavam a agir de forma diferente. Elas não se moviam com desespero, mas com direção. Não reagiam ao medo, mas à visão. E foi nesse ponto que Hill concluiu algo profundo. A fé não muda o mundo imediatamente. Ela muda o homem imediatamente. E o homem mudado muda o mundo. E assim ele fechou este capítulo com uma certeza silenciosa. Sem fé,
o homem depende do que vê. Com fé, ele cria o que ainda não existe. O poder da persistência. Napoleon Hill chegou a um ponto em suas investigações onde já não bastava compreender a mente humana em teoria. Ele precisava entender o que separava aqueles que apenas começavam dos poucos que realmente chegavam até o fim. E foi então que ele encontrou um padrão que atravessava todas as histórias de sucesso que estudou. Não eram os mais inteligentes que venciam, nem os mais talentosos, nem os mais favorecidos. Eram aqueles que simplesmente não desistiam. Ele chamou isso de persistência, mas em sua análise profunda, persistência não era apenas continuar tentando. Era continuar acreditando, agindo e avançando, mesmo quando todas as evidências externas sugeriam parar. Hill percebeu algo inquietante. A maioria das pessoas não falha no começo. Falha exatamente antes da vitória. Ele anotou isso repetidas vezes em seus estudos de caso. Homens que estavam a poucos passos de uma grande descoberta desistiram. Mulheres que estavam a um esforço final de uma transformação significativa recuaram. Ideias que estavam prestes a se tornar realidade foram abandonadas no último momento. E ele se perguntou: por que isso acontece com tanta frequência? A resposta veio de uma observação profunda da mente humana. A mente tende a interpretar a dificuldade como sinal de erro, quando, na verdade, a dificuldade é muitas vezes o último teste antes da conquista. Hill começou a ver a persistência como uma espécie de ponte invisível entre o esforço e o resultado. E essa ponte não era atravessada com força física, mas com resistência mental. Ele escreveu algo que se tornaria uma das suas conclusões mais importantes. O homem não é derrotado pela vida, mas pela decisão de parar antes do tempo certo. E então ele começou a analisar o momento exato em que as pessoas desistiam. Quase sempre não era no início da dificuldade, mas no ponto em que o resultado ainda não tinha aparecido, mesmo após esforço contínuo. Esse intervalo entre o esforço e a recompensa era, para Hill, o território mais perigoso da jornada humana. Era ali que a dúvida crescia. Era ali que a mente começava a questionar. Era ali que o medo sussurrava que talvez nada funcionasse. E então ele escreveu uma observação ainda mais profunda. A persistência é testada no silêncio entre o esforço e o resultado. Hill começou a perceber que aqueles que alcançavam grandes conquistas tinham uma característica em comum. Eles suportavam esse silêncio. Eles continuavam mesmo sem sinais imediatos. Eles avançavam mesmo sem garantias visíveis. E então ele começou a ensinar que persistência não é emoção, é decisão repetida. Ele via pessoas começando com entusiasmo, mas abandonando no momento em que o entusiasmo desaparecia. E percebia que o entusiasmo não era o combustível real do sucesso. O combustível real era a disciplina de continuar quando o entusiasmo já não estava presente. Hill, então, fez uma pergunta que cortava como um teste de verdade. Quantas vezes você já abandonou algo exatamente quando estava perto de funcionar? Ele observou que muitos dos fracassos na vida não eram falta de capacidade, mas desistência prematura. E isso o levou a uma das conclusões mais duras de sua obra. A maioria das pessoas desiste não porque não pode vencer, mas porque não sabe quanto falta para vencer. E então ele começou a registrar o comportamento dos verdadeiros persistentes. Eles tinham algo diferente. Não confiavam no momento, confiavam no processo. Não confiavam no resultado imediato, confiavam na direção. Hill percebeu que persistência também está ligada à identidade. Quem se vê como alguém que desiste cedo, naturalmente abandona no primeiro obstáculo sério. Mas quem se vê como alguém que não desiste, encontra formas de continuar mesmo quando tudo parece desmoronar. E então ele começou a trabalhar com afirmações que reforçavam essa identidade interna. Eu persisto até vencer.
Eu não abandono o meu destino. Cada tentativa me aproxima da minha vitória. Ele observou que essas afirmações, quando acompanhadas de ação real, começavam a criar uma mudança psicológica profunda. A pessoa deixava de ver obstáculos como fim e começava a vê-los como parte do caminho. Hill também percebeu algo ainda mais profundo. A persistência não elimina o medo, mas transforma a relação com ele. O medo deixa de ser um freio e passa a ser apenas uma sensação presente, mas não dominante. Então ele escreveu uma das suas reflexões mais fortes. Não é o homem sem medo que vence, mas o homem que continua apesar dele. E ao final de suas investigações sobre este tema, ele deixou uma conclusão que sintetiza todo o capítulo. O sucesso não pertence a quem começa forte, mas a quem permanece firme quando tudo enfraquece. O ambiente que molda o destino. Napoleon Hill chegou a uma conclusão que mudaria completamente a forma como ele entendia o comportamento humano. O homem não vive isolado dentro da própria mente como acredita viver. Ele é, na verdade, profundamente moldado por tudo aquilo que o cerca. E foi assim que ele começou a estudar o que chamou de força invisível do ambiente. Ele percebeu que muitas pessoas acreditavam estar tomando decisões totalmente independentes, quando, na verdade, estavam apenas reagindo ao meio em que estavam inseridas. Conversas, opiniões, hábitos, crenças coletivas e até o nível de ambição das pessoas ao redor. Hill observou algo inquietante. O ambiente não apenas influencia o pensamento, ele define o limite do pensamento. Em suas anotações, ele escreveu que a mente humana, quando exposta continuamente ao mesmo tipo de estímulo, começa a aceitar aquilo como normalidade, e aquilo que se torna normal deixa de ser questionado. Foi então que ele começou a entender por que tantas pessoas permaneciam presas no mesmo nível de vida por anos ou até gerações inteiras. Não era apenas falta de oportunidade, era falta de exposição a novas possibilidades. Hill viu isso repetidamente em suas pesquisas. Pessoas cercadas por conversas de limitação começavam a internalizar a limitação como verdade. Pessoas cercadas por críticas constantes começavam a duvidar de si mesmas. Pessoas cercadas por negatividade começavam a esperar o pior da vida. E então ele escreveu uma observação profunda. O homem raramente se eleva acima do nível do ambiente que aceita como normal. Essa frase, para Hill, não era filosofia, era observação prática. Ele percebeu que até mesmo pessoas com grande potencial acabavam se adaptando ao ambiente em vez de transformá-lo. E essa adaptação silenciosa era o início da estagnação. Hill, então, fez uma pergunta desconfortável. Se o seu ambiente não mudasse, você ainda conseguiria crescer? Ele percebeu que muitos desejavam mudança, mas permaneciam cercados exatamente pelas mesmas influências que reforçavam a situação atual. Isso criava um ciclo invisível, desejo de mudança convivendo com estímulos de permanência. E foi nesse ponto que ele começou a estudar algo que chamou de contaminação mental coletiva. Não no sentido negativo literal, mas como a forma como ideias se espalham entre pessoas próximas e moldam comportamentos sem que ninguém perceba. Ele observou que ambientes pobres não são apenas financeiros, são mentais. São lugares onde a esperança é constantemente questionada, onde os sonhos são frequentemente ridicularizados e onde a ambição é vista como exagero. Hill então concluiu algo que ele considerava fundamental. Ambientes não apenas refletem pessoas, eles produzem pessoas. E então ele começou a estudar o oposto, ambientes de crescimento, e percebeu que neles existia uma característica comum, a presença de ideias maiores do que os problemas.
Ele viu que pessoas inseridas em ambientes de crescimento começavam a pensar diferente sem perceber, começavam a agir diferente sem planejar, começavam a acreditar em possibilidades que antes pareciam impossíveis. E então ele escreveu algo que se tornaria uma das bases do seu pensamento. Você se torna a média das influências que aceita diariamente. Hill percebeu que mudar de vida não era apenas mudar ações, mas também mudar exposição. Isso incluía pessoas, conversas, leituras, conteúdos e até os lugares frequentados. Ele então começou a ensinar que o primeiro passo para a transformação não é motivação, é seleção de ambiente. E então, ele fez uma pergunta que ele considerava decisiva. O seu ambiente está te elevando ou te mantendo exatamente onde você está? Ele observou que pessoas que mudavam de ambiente começavam a mudar rapidamente suas perspectivas. Não porque o ambiente fazia o trabalho por elas, mas porque o ambiente desbloqueava novos níveis de pensamento. Hill então escreveu uma conclusão poderosa. A mente não cresce no isolamento de novas ideias, mas na exposição contínua a novas possibilidades. E então, ele registrou afirmações que reforçavam esse princípio. Eu escolho ambientes que me elevam. Eu me afasto de tudo que limita meu crescimento. Eu sou influenciado apenas pelo que constrói o meu futuro. Ele percebeu algo ainda mais profundo. O ambiente não determina o destino final, mas determina a velocidade da transformação. E assim ele concluiu este capítulo com uma visão clara e firme. Ninguém permanece o mesmo quando muda o ambiente, ou cresce ou se adapta ao novo nível. A descoberta final de Napoleon Hill. Napoleon Hill chegou ao ponto mais profundo de toda a sua investigação sobre a mente humana. Depois de estudar milhares de histórias, ouvir relatos de fracasso e de triunfo, observar padrões de comportamento por anos e registrar cada detalhe com precisão quase obsessiva, ele percebeu que todas as suas descobertas anteriores convergiam para uma única verdade central. Não era o dinheiro, não era a sorte, não era o ambiente, não era nem mesmo a inteligência, era a mente humana em estado de direção consciente. Hill entendeu que todos os capítulos anteriores, pensamento, hábito, medo, ação, linguagem, responsabilidade, fé, persistência e ambiente, eram apenas partes de um mesmo sistema invisível que governa o destino humano. E então, ele escreveu algo que mudaria para sempre sua forma de enxergar o mundo. O homem não é moldado pelo mundo. O mundo é moldado pela direção da sua mente. Ele percebeu que a maioria das pessoas vive como se estivesse reagindo à vida, quando na verdade está constantemente criando a própria vida através de escolhas invisíveis, pensamentos repetidos, crenças aceitas, palavras ditas, decisões adiadas e ambientes tolerados. Hill então começou a registrar algo que chamou de o ponto de virada final. Esse ponto não era um evento externo, era um despertar interno. Era o momento em que o indivíduo para de se ver como resultado das circunstâncias e começa a se ver como origem das circunstâncias. E ele escreveu isso com uma intensidade diferente de todas as outras passagens. A maior descoberta não é sobre como conquistar riqueza, mas sobre como conquistar a própria mente. Hill percebeu que pessoas que alcançam prosperidade não fazem isso apenas por técnicas, mas por uma mudança interna de identidade. Elas deixam de pensar como vítimas da realidade e passam a pensar como arquitetos dela. E então, ele fez a pergunta mais importante de toda a sua obra. Você está vivendo como consequência do passado ou como criação do seu futuro? Essa pergunta, segundo ele, separava dois tipos de existência, a vida reativa e a vida consciente. Ele observou que a maioria das pessoas vive no piloto automático,
repetindo padrões herdados, sem questionar se esses padrões ainda fazem sentido. Mas aqueles que mudam de destino fazem algo diferente e interrompem o automático. Hill, então, escreveu uma de suas conclusões mais fortes. Quem controla a mente, controla o destino. Quem não controla a mente é controlado pelo destino. E então ele conectou tudo o que havia estudado em uma única linha de compreensão. O pensamento cria direção, o hábito cria consistência, o medo cria bloqueio, a ação cria movimento, a linguagem cria identidade, a responsabilidade cria poder, a fé cria visão, a persistência cria resultado, o ambiente cria velocidade e no centro de tudo isso, a mente decide. Hill percebeu que a verdadeira riqueza não era externa, mas interna, e que todo resultado visível era apenas um reflexo tardio de um processo invisível iniciado na consciência. E então ele deixou suas afirmações finais, não como motivação, mas como o encerramento de um sistema completo de transformação. Eu despertei para o meu poder interior. Eu não sou vítima da minha história, sou o criador do meu destino. Eu nasci para vencer, prosperar e conquistar. Hill então concluiu que não existe descoberta maior do que essa. O ser humano é, ao mesmo tempo, o escultor e a escultura da própria vida. E assim, ele fechou sua jornada com uma certeza silenciosa, mas absoluta. Quando a mente desperta, o destino deixa de ser um acaso e passa a ser uma escolha. Depois de registrar suas descobertas finais, Napoleon Hill não tratou aquilo como um simples encerramento de pesquisa. Para ele, não era o fim de uma história, era o início de uma responsabilidade. Ele percebeu algo que poucos autores ousariam admitir. Entender a verdade não muda a vida de ninguém. Aplicar a verdade muda. E foi exatamente aí que ele começou a observar um fenômeno curioso entre as pessoas que tinham acesso aos seus ensinamentos. Algumas liam, algumas se emocionavam, algumas até acreditavam, mas apenas algumas poucas mudavam. Hill começou a refletir profundamente sobre isso. Como uma mesma informação poderia produzir resultados tão diferentes em pessoas diferentes. E então ele entendeu: o conhecimento não transforma ninguém. A decisão de agir sobre o conhecimento transforma. Ele escreveu em seus registros finais algo que carregava um tom quase de alerta. A verdade sem ação é apenas entretenimento para a mente. E essa frase, para ele, explicava por que tantos continuavam presos, mesmo depois de aprenderem tudo o que precisavam saber. Hill, então, começou a observar um padrão ainda mais profundo. O ser humano tende a buscar motivação quando, na verdade, precisa de decisão. Ele via pessoas consumindo ideias poderosas, frases inspiradoras, conceitos de sucesso, mas voltando exatamente aos mesmos hábitos depois. E isso o levou a uma conclusão ainda mais dura. Não é falta de conhecimento que mantém o homem preso. É a falta de coragem para se tornar aquilo que ele já sabe que deveria ser. Hill então passou a enxergar sua própria obra não como um conjunto de ideias, mas como um espelho. Um espelho que revelava não apenas o que o homem poderia se tornar, mas também o que ele estava escolhendo não ser. E foi nesse ponto que ele deixou um dos pensamentos mais profundos de toda a sua vida. Cada pessoa carrega dentro de si duas versões de si mesma, a que existe hoje e a que insiste em nascer. Ele percebeu que a dor humana muitas vezes não vem da falta de sucesso, mas da distância entre essas duas versões. E então ele escreveu algo quase como um chamado. Você não está distante do seu potencial. Você está distante da decisão de acessá-lo. Hill observou que o verdadeiro conflito humano não é externo, mas interno. Não é entre pessoa e mundo, mas entre pessoa e sua própria inércia. E nesse ponto, ele concluiu algo definitivo. Ninguém precisa de mais informação, precisa de mais execução.
Ele então revisitou todas as suas descobertas e percebeu que tudo poderia ser resumido em uma única direção. A vida responde ao movimento interno que se torna externo. E então ele deixou suas palavras finais não como conselho, mas como um tipo de espelho inevitável. Se você continuar sendo o mesmo, continuará vendo o mesmo mundo. Mas se você mudar o pensamento, a ação e a direção, o mundo inteiro mudará a forma como responde a você. Hill então encerrou sua jornada com uma visão que atravessa gerações. O destino não é escrito pelo acaso. É escrito pela consistência de quem você escolhe ser todos os dias. E assim, chegamos ao fim dessa jornada. Mas talvez, na verdade, isso não seja um fim, e sim o momento em que tudo começa dentro de você. Porque a verdadeira mensagem de Napoleon Hill nunca foi sobre dinheiro, sucesso ou riqueza. Foi sobre despertar. Despertar para a ideia de que você não está preso ao seu passado. Despertar para a ideia de que seus pensamentos não são apenas pensamentos, são sementes, e que cada escolha que você faz em silêncio está construindo a vida que você vai viver amanhã. Agora eu te faço uma última pergunta. Você vai continuar apenas ouvindo histórias de mudança, ou vai se tornar a sua própria transformação? Se esse vídeo tocou algo dentro de você, não ignore esse sentimento. Se inscreva no canal, deixa o seu like para esse conteúdo alcançar mais pessoas que precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que mais te marcou nessa história. Eu quero ler cada um de vocês, porque às vezes uma simples decisão, um simples comentário, pode ser o início de uma nova vida. E lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Talvez essa seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. A mudança não começa amanhã. Ela começa no instante em que você decide não ser mais o mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.